não, vamos fazer a reforma da renda depois, que é um equívoco. Tudo deveria ter sido feito ao mesmo tempo. Mas isso de que a reforma da renda seria feita depois é uma falácia. Porque a reforma da renda vem sendo feita há muito tempo. A reforma do transfer pricing, reforma da offshore, reforma dos dividendos agora do mínimo de 10% da renda, agora a tributação do lucro presumido de elevação em 10%, que é um absurdo. Depois, se você quiser, nós podemos aprofundar um pouco melhor isso. Já houve até uma concessão de liminar no que diz respeito a esse tema. Você teve a questão das pessoas físicas que investem no exterior, enfim. Houve a tributação da renda, ela foi espraiada no tempo, ela foi existindo de forma escalonada durante toda a discussão da reforma do consumo, que culminou com a emenda constitucional 132, com a lei complementar 214, agora com a lei complementar 227. Então nós tivemos uma reforma do consumo aqui, uma reforma da renda aqui e uma reforma do patrimônio em relação a tributos como ITBI, Imposto sobre Transmissão e Doações, que afetam a situação patrimonial de todos os cidadãos brasileiros, todas feitas no âmbito da tributação do consumo. Isso fez, a meu ver, que você criasse incidências que tornarão a vida do cidadão brasileiro, a vida do contribuinte brasileiro, um caos. E o pior, com um período de transição em que nós vamos ter que até 2032 conviver com dois caos ao mesmo tempo. Isso é muito preocupante. Por que você entende que o Brasil decidiu mudar agora, nessa gestão desse governo, trazer todas essas mudanças e não trazer uma discussão pautada com os grandes tributaristas, com as empresas? Por que você achou que isso foi... Eu não diria que isso é um feito deste governo. A reforma tributária, eu me lembro a primeira vez que eu tive contato com a reforma tributária, foi em 1995. A reforma era a emenda constitucional 195 ou 175, não me lembro bem, que era denominada reforma do barquinho, porque existia um IVA federal, um IVA estadual, eles iam se revezando nas operações internas e interestaduais. Então, é como se fosse um barquinho numa onda do mar. Em decorrência disso é que se chamou a reforma do barquinho. Isso foi em 1995, que já se pretendia, você vê, 95 eram 7 anos depois da promulgação da Constituição Federal de 88, e ela já nasceu antiga, porque ela simplesmente repetia a reforma de 65. Então, logo em seguida, veio uma reforma tributária tentando modificar aquilo tudo, transformar já era um IVA dual naquela época, que, ao meu ver, é um equívoco. O IVA não deveria ser dual, gerou essa confusão toda que nós temos aqui, hoje em dia. Mas e depois houve a apresentação de vários outros projetos. Eu me lembro de um projeto do qual foi relator o deputado Mabel. Isso foi muitos anos depois disso. Houve várias outras tentativas de reforma. Essa reforma tributária, ela surgiu no governo anterior, com a apresentação. O CECIF se reuniu. O CECIF é uma instituição que foi a responsável pela elaboração do projeto do qual resultou a PEC 45, foi o principal projeto do qual resultou a reforma tributária do consumo. Depois veio a 110, pelo deputado Raul e tal, depois as duas se juntaram. Mas o CECIF ele se reuniu lá atrás, antes da pandemia. Entendeu? Isso foi no governo anterior. E de lá para cá nós tivemos uma discussão, nós atravessamos a pandemia discutindo reforma tributária, o que, ao meu ver, era um equívoco enorme, porque na pandemia o Estado estava com uma necessidade de gastar enorme. Como é que você vai fazer uma reforma tributária se o seu lado de despesa está absolutamente inflado, você precisando de receita? Obviamente, você vai criar uma tributação que gera uma carga tributária muito maior, porque os seus parâmetros naquele momento da reforma tributária são parâmetros que levam à necessidade de uma receita muito grande. Depois, a principal fonte de receita do poder público é a cobrança de tributos. Então, como
Eu sempre digo: "Você não vai ao supermercado com fome, porque senão você acaba comprando mais do que você deve". E no entanto, nós atravessamos a reforma tributária, nós atravessamos a pandemia discutindo reforma